Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E eu quero me ater agora apenas ao versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Nós estamos conversando sobre o reino de Deus. E o Sermão da Montanha, ele é uma declaração do que Jesus espera dos seus seguidores. E de todas as muitas coisas que Jesus poderia ensinar, ele então estabeleceu as bem-aventuranças e Mateus 5, 6 e 7 completos sobre o sermão. Sem dúvida, é a pregação mais importante de todas as milhões de pregações que já estiveram ou que ainda terão no mundo. São as palavras mais importantes de Jesus. É aqui onde Jesus estabelece a característica daqueles que o seguem. Vimos que bem-aventurado é humilde, porque deles é o reino dos céus. E agora Jesus nos diz que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Os primeiros versículos do Sermão da Montanha, o tema principal é a alegria. Quer ser feliz? Ouça o que Jesus está dizendo. Quer viver a verdadeira alegria? Ouça Jesus. Não é a alegria que vem como ondas que vão e vêm, não, mas é uma alegria que traz satisfação de existir, propósito de vida, vida e abundância, vida que sobra, aleluia. É o que Jesus está prometendo. A alegria que o mundo não pode produzir. Não é uma alegria artificial que álcool, droga, prazeres advindo da luxúria, da lascívia podem dar, não. É a alegria além de tudo que a gente possa imaginar. Não é o que o entretenimento proporciona. E Jesus aqui, ele está nos prometendo a alegria verdadeira. A alegria à prova de balas. A alegria que nunca entristece. A alegria que é capaz de assumir o protagonismo em momentos de dificuldade e de dor em nossa vida. Jesus quer que a gente viva essa alegria. Mas bem-aventurado é o que chora. Feliz, abençoado, cheio da presença, da glória de Deus, é o que chora. E esse versículo, ele nos traz duas verdades. Abençoado é o que chora, e o que chora será consolado. Abençoado é o que chora, e o que chora será consolado. Parece que não dá para explicar direito isso aqui, porque parece um paradoxo, uma contradição. Parece que felizes são os infelizes. Então Jesus nos surpreende mais uma vez, com um ensino que é contra-cultural. E Jesus aqui, ele está nos ensinando que a vida abençoada é uma vida de quem chora. E na verdade, quem nunca chorou, nunca encontrou realmente felicidade. Quem nunca chorou, não conhece o profundo consolo. Jesus está dizendo que o choro é o caminho para a alegria. Como diziam os puritanos, quando águas correm para fora de nós, é porque rios de água viva estão fluindo dentro de nós. Aleluia, amém. Obrigado aí, irmão, melhorou aqui. E quem nunca chorou? Todos nós já choramos. Mas Jesus está falando de um choro diferente. Que choro é esse? Que consolo é esse? E que alegria é essa? Observe algo interessante. O mundo que vivemos hoje, ele gosta de sorrir. O mundo gosta de rir. Pagamos caro por uma hora de alegria. Dos palcos, teatros e até dos púlpitos, risadas são distribuídas em trocas de aplausos. Então nós gostamos de ter um tempo de alegria. Eu acho que o mundo não gosta muito de gente chorona. Mas quando Jesus fala que bem-aventurados são os que choram, Ele está falando diretamente sobre coisas espirituais. Não é um choro natural. Não é um choro porque você perdeu o emprego. Não é um choro porque você não tem um carro. Não é um choro porque você perdeu uma paixão. Não é um choro até porque se você perdeu um ente querido.
Não, aqui é tristeza espiritualmente provocada. O choro aqui é pela perda da inocência, a perda da pureza. O choro que Jesus está falando aqui é o choro do arrependimento. Muitos estão chorando, movidos por tristezas, frustrações, decepções, estresse, esgotamento, perdas. Ok, choramos por isso. Mas o choro do Sermão da Montanha não é esse choro. O choro aqui é, no original grego, penteó, que significa lamento, lamento apaixonado, angústia por causa de um evento, circunstância que dói. E qual é a circunstância que dói aqui? Qual é o choro que é provocado pelo Espírito aqui? É que como eu posso seguir a Jesus sendo quem eu sou? Choro porque não sou e não consigo quem eu deveria ser. Choro porque quando leio a Bíblia, ela me avisa que há muito trabalho do Espírito Santo a ser feito em minha vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Como não lembrar do conflito de Paulo em Romanos capítulo 7, que quer fazer, mas não consegue, e o que não quer fazer, acaba fazendo. E ele diz assim: como eu posso viver com esse pecado que habita em mim? O choro causado pelo Espírito é porque é o choro que você sabe que existe um pecado residente dentro de você. É um choro conflitante com tudo aquilo que Deus deseja. É como se tivesse um outro eu dentro de você. Freud fala que tem o ego e o superego. A gente já sabia disso na Bíblia. A gente quer fazer uma coisa, mas dentro de nós existe uma resistência. Somos seres com desejos perturbados. Somos seres que não são capazes de fazer a vontade de Deus. Às vezes parece que a gente luta em vão. E toda vez que a gente tenta agradar o Senhor, a gente é derrotado. E isso parece ser uma notícia ruim. Mas quem chora é porque está vivo. Aleluia. Só os mortos não choram. Quem chora é porque está vivo. Quem chora é porque o Espírito está operando dentro dele. Então esse choro não é uma má notícia. Esse choro é a prova de que nós fomos derrotados e nós não conseguimos. Esse choro que nos torna menos orgulhosos, é esse choro que nos faz humildes. E porque baixamos os muros do nosso coração, o Espírito Santo começa a operar em nós. Então a gente começa a chorar. E quem chora o choro do Sermão da Montanha é feliz porque recebe um consolo de Deus. É o choro porque a vontade de Deus é boa. A gente sabe disso, mas a gente não consegue fazê-la sem o Espírito Santo. É um choro de desespero, mas é um choro de esperança. É um choro que te leva a olhar para dentro de você. É um choro que a luz dos nossos olhos não tem solução. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos liberta e nos consola. É um choro que libera a fé dentro de nós. E você sabe qual é o principal motivo de ter fé? Você sabe qual é a principal função da fé? Receber a graça de Deus. Receber o amor de Deus. Mas aqui é para os chorões. Para aqueles que sabem que precisam do Senhor. Para que sabem que, como nós cantamos, João capítulo 4, que tem sede de Deus, que a sua alma precisa de Deus, que somos como a terra seca precisando de uma chuva, que precisamos do óleo da alegria do Senhor em nossas vidas. Choramos porque sabemos que estamos falidos espiritualmente. E se você sabe disso, que não consegue fazer a vontade de Deus, então você precisa entender que é hora de chorar. E esse choro é uma das primeiras reações de quem está começando a receber e entender o Evangelho de Jesus Cristo.
Eu conheço muitas pessoas que se recusam a chorar, preferem manter uma falsa realidade, mas não choram. Só que esse choro, ele vem do Espírito Santo. É quando a graça de Deus vem num lugar e vem sobre o seu coração. E esse choro, ele atravessa as nossas defesas sociais. Esse choro, ele não é contido pela nossa reputação. Porque existem pessoas que se escondem atrás de suas profissões, que se escondem e silenciam a questão do seu casamento, preferem esconder a sua vida, preferem ocultar o homem em pecado. Esse é o choro que te traz à tona, que você não consegue guardá-lo, porque esse choro é fruto de um autoexame. Esse choro é para aqueles que querem encarar a verdade sobre si mesmos. Jesus mais uma vez coloca um espelho dentro de nós e diz: bem-aventurado, feliz é o homem que chora sobre a sua condição espiritual. E quando ele estiver prostrado em arrependimento, eu o consolarei com a minha graça. Esse é o choro. É o choro que você analisa a si mesmo. Nunca me esqueço e nunca vou esquecer um dia na faculdade, onde foi criado um cenário, um momento que eu tive condições de pedir para todos os alunos abaixarem a cabeça. E para eles fazerem uma análise da vida deles. Sem ruídos naquela hora, sem brincadeiras, sem lugar para ir, sem streaming para assistir, sem rede social para você ver. Não, encarar quem você é. Encarar real sobre a sua alma, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre tudo, olhar para você. E eu me lembro da reação de uma mulher, morena, alta, que ela levanta rapidamente, chorando, e diz para mim: perdão, professor, mas eu não consigo encarar a mim mesmo. Esse aqui é um chamado para saber como nós estamos. É o choro, mais uma vez, que atravessa as nossas defesas. É um choro que te coloca frente a frente com seus pecados. É o choro que não liga para a nossa reputação e nossa condição social. É o choro simplesmente quando vem, a gente chora, porque reconhece que precisa do Senhor. Não é uma confissão, não é um falar apenas, é uma contrição. É como Charles Spurgeon diz: é o choro que abre espaço para o consolo da graça, aleluia. É o choro que é uma grande bênção, pois é a tristeza que revela que você precisa de um Salvador. É a tristeza que revela que você precisa de Deus. Não é o choro do fracasso do amor, não é o choro do fracasso dos negócios, não é o choro natural, é o choro que denuncia a nossa condição, é o choro que lava a alma do chorão, é o choro que santifica a nossa vida, é o choro do arrependimento. E choramos por quê? Choramos porque o pecado nos castiga, nos aprisiona, porque parecemos que vivemos num loop de dor e erros. Então choramos porque precisamos do Senhor. E a gente precisa entender o diagnóstico da Bíblia. A gente precisa entender quando o homem não está bem e quando o homem está bem. Eu vou falar com muito zelo aqui. Mas há uns 8, 9 meses atrás, ou um pouco mais, um homem entrou dentro do meu gabinete. Forte, bonito. E lá nós conversamos muitas coisas. E ele é um homem temente a Deus, piedoso. E na medida que nós conversarmos, eu conheci ele. E na medida que a gente falava, eu me comprometi a orar com ele sobre as necessidades dele.
Então, ele descobriu que tinha um câncer. E há 15 dias atrás, ele me chamou para fazer uma ceia lá no hospital. Hoje, desenganado pelos médicos, ele está em casa. Talvez até assistindo a mensagem. Mas ele me chamou lá no hospital. A esposa, a sogra, o cunhado, a família estava em volta da cama. E nós começamos a conversar e chorar. Mas me entenda com seu coração. O homem que entrou há 9 meses atrás, ele não estava em tão boas condições quanto esse que eu encontrei, só pele e osso. Sabe por quê? Porque a alma daquele homem era outra. A gente precisa entender o diagnóstico da Bíblia. A gente pensa que quem está bem, às vezes está mal, e quem está mal, é que está bem de verdade. E eu saí, foi consolado daquele hospital. Eram 2 homens completamente diferentes. O que eu encontrei no meu gabinete e o que eu encontrei lá. Como são 2 homens diferentes? O de Lucas capítulo 15. O filho que chora pela herança do pai que está vivo. E gasta tudo que tem. Compra um carro novo. Viaja para cidades, fica nos melhores hotéis, toma os melhores uísques. Vai para as melhores noitadas. Então quem olha por cima acha que ele está bem. Mas de repente, por uma virada de sorte, ele acaba num chiqueiro. Qual desses homens está em melhores condições? O que chorou por causa do dinheiro do pai? Ou o que está chorando agora para voltar para a casa do pai? Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Pastor, mas é o mesmo homem? Não, são 2. São 2 homens muito diferentes. São 2 homens muito diferentes, por quê? Porque existe um choro, existe uma tristeza, que quando ela vem sobre nós, ela nos eleva até Deus. É a tristeza piedosa que nos faz olhar para Jesus. É a tristeza que nos deixa nu diante de Deus e diz: Deus, o que tem é isso aqui, tem jeito. É o choro que santifica. E você sabe quem é a pessoa que está em melhor posição nessa terra agora? É aquele que está chorando porque não consegue agradar a Deus. E eu não estou falando de gente que está longe do Senhor, não. Eu estou falando da gente que está tentando andar na linha. Não é só choro de alguém que está longe, mas é choro de alguém que está perto, mas quem está mais perto ainda. É o choro do homem que depois que ele é iluminado, ele não tem outra coisa a não ser dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque essas lágrimas são como chuva em terra seca, faz nascer flores, faz nascer vida. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. É o choro que restaura a criatura diante do Criador. Sabe, existem muitos que querem enfraquecer o cristianismo, dizendo que nós somos o povo que se aliena na nossa espiritualidade para fugir desse mundo. Tem muitos que falam do cristianismo, que ele é o ópio do povo, que o cristianismo é uma fuga da realidade. Pensamento frágil, idiota, sem lógica. Quem sustenta esse tipo de opinião, e aí está entre os vários filósofos contra o cristianismo, são aqueles que dão um próprio tiro no pé, porque o cristão realmente é aquele que encara a realidade da sua vida. Jesus, quando ele está falando do sermão na montanha, ele está dizendo assim: eu quero que você analise a sua vida. Você é humilde, você chora pelos seus pecados, você é manso. Sabe, Jesus nos tira do lugar de barulho e nos coloca no lugar do silêncio para olhar para nós mesmos. O cristão é um autêntico realista. Nós não somos o povo que vem no domingo aqui para subir uma rampa para a espiritualidade, para a espiritosfera, e depois cair na segunda-feira e encarar esse mundo. Não, nós não somos
cristão é que sabe que a vida é uma dádiva e não um acidente. E se é uma dádiva, é um presente, é porque foi dado por alguém. O cristão é o que encara a morte, sabendo que ela não é o fim da fila. A morte é uma travessia e não uma rua sem saída. O cristão é aquele que sabe que existe Deus e que Deus é inevitável. Vamos lá, meus irmãos, Deus é inevitável. Ele é inevitável. E um dia nós estaremos diante dele, condenados ou absolvidos. Então o cristão é realista. O verdadeiro cristão, ele olha para si mesmo. Ele não foge dos seus problemas. Ele não foge do seu interior. Ele olha para dentro da alma dele. E se for preciso, ele chora. Agora tem muita gente que não quer olhar para dentro da sua alma, que não quer olhar para os seus erros. E que quer viver uma espiritualidade mentirosa, com 3 centímetros de altura. Que saem daqui e querem esquecer o que o pastor disse, o que o Espírito disse para eles. Olhe para o mundo. Olha as escolhas que o mundo está fazendo. Veja como os homens estão adorando a si mesmos. Veja pelo que eles estão chorando. Não, nós estamos buscando a verdadeira realidade. É por isso que aqui ninguém quer te divertir. Culto não é lugar de divertimento. Culto é lugar de encontro. Encontro com Deus. Veja os motivos das lágrimas de alguém e você verá como realmente está o coração dele. Veja por que ele está chorando. Ou por quem. Thomas Watson disse que o choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. E o choro espiritual é aquele que lamenta a perda da pureza diante de Deus. Vamos lá, em nome de Jesus, veja. Não é choro por causa da consequência do pecado. Não é o choro do Judas Iscariotes. Não é o choro de Caim. Não. É o choro provocado por Deus. Você sabia que Deus provoca tristeza? Você sabia? Porque se Deus não provocar tristeza, jamais haverá arrependimento. E se não houver arrependimento, não tem perdão. É por isso que bem-aventurados são os que choram, porque são consolados. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Me acompanha nesse texto. Presta atenção. Agora, porém, me alegro. Paulo está dizendo, estou alegre. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Paulo está dizendo, eu estou alegre porque vocês ficaram tristes. Eu estou alegre porque a carta que eu escrevi para vocês gerou tristeza. Tristeza ao ponto de vocês se arrependerem. Continua para mim. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Diga comigo, como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olha que coisa linda. Deus provoca uma tristeza no homem. Mas não é uma tristeza para matá-lo, mas é uma tristeza para ensinar o homem a pedir socorro. A graça de Deus, quando vem sobre uma pessoa, ela revela o nosso interior. O bispo anglicano John Charles Riley, ele diz o seguinte: felizes são aqueles que lamentam suas próprias imperfeições e choram porque o pecado é para eles carga muito pesada e difícil de suportar. O choro do Sermão da Montanha não é o choro por tempos difíceis, mas é o choro por causa de corações duros. Eu, como pastor, eu faço um grande esforço para cultuar quando eu vou em outra igreja. Explico. A gente, como pastor, chega e vai olhando, né? Vai querendo observar. E há uns 15 dias atrás nós fizemos uma viagem e fomos em 2 igrejas. No primeiro lugar eu me desconectei completamente. Fui para receber. Já o segundo lugar, uma mega igreja, 10 mil membros. Eu fui observar. Eu fui analisar as coisas lá.
Sabe, e eu olhei toda a estrutura e começou a mensagem, o louvor começou a mensagem. Então o pastor, ele começou a pregar. Ele começou a dizer assim: Deus vai restituir tudo que você perdeu no ano passado e vai te dar em dobro nesse ano. Eu creio que isso é possível. Mas veja onde eu quero chegar. O pastor começou a dizer: Deus vai abrir as portas de um emprego muito melhor para você. Deus, eu garanto, disse o pastor, vai te dar a tua casa neste ano. E ele deu uma empolgada grande. Aquele contrato milionário está às portas. Só que enquanto ele falava, as pessoas começaram a chorar. A cada promessa de bênção financeira, a multidão mais se emocionava com a possibilidade de ter aquilo. Presta atenção no que eu quero lhe dizer. Não se engane, esse choro não é o choro de Mateus 5,4. Enquanto aquelas pessoas estavam desejando todas aquelas as promessas que estavam sendo feitas, não é o choro de Mateus 5,4. Porque qualquer agnóstico chora o choro de um bom emprego. Qualquer ateu chora o choro de um melhor negócio. Qualquer homem sem fé chora o choro porque não tem o que deseja. O choro do Sermão da Montanha não tem a ver com o que a gente conquista ou perde do lado de fora. Tem a ver com a condição do nosso coração diante de Deus. É um choro espiritual provocado pela presença da glória de Deus, da santidade de Deus no lugar, e você diz: Deus, me ajuda a ser melhor, me salva de mim mesmo. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver diante da presença de Deus, saiba por que está chorando. Não há problemas de chorar por tantas outras coisas, não há. Mas quando estamos diante do trono de Deus, Deus tem maiores preocupações. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Desculpa se eu estou tocando numa área que lhe falta, mas todo mundo falta alguma coisa. Mas na presença de Deus, temos que ter certeza do que chorar primeiro, para que o choro não seja em vão. E eu comecei a pensar: Deus aparece na igreja. Como é que Deus pode se alegrar com o choro de um pecador não arrependido, quando o pecador está chorando pela falta de um bem material? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por favor, alguém está me entendendo? Como é que Deus pode se alegrar com alguém que está vivendo uma vida completamente imoral e ele está chorando porque acaba de perder o seu amor? Vamos lá, gente. O choro do Sermão da Montanha é o choro pela perda da pureza diante de Deus. Bem-aventurado você que sabe que não é o que deveria ser, que pecou, que é filho de Adão. Bem-aventurado é você que descobriu a falência da sua vida espiritual. Então agora você chora arruinado diante de Deus, e nesse choro de arrependimento, a bênção do Senhor vem sobre você, a graça dele vem sobre você, e ele te levanta com consolo como nunca levantou. É esse choro. É o primeiro choro que Deus quer ouvir de alguém. Mas nós não só choramos por nós, choramos também pelos outros. Choramos pela condição do mundo. Bem-aventurados são aqueles batizados de sensibilidade e amor. Aleluia. O cristão chora por si mesmo, também chora pelos outros. Chora por esse mundo ferido. Chora por esse mundo que sofre. Chora por esse mundo que grita por salvação em todas as áreas. Quando você vê um jovem nas drogas, um homem ou uma mulher no adultério, a luxúria, a fuga nos bens, é um homem clamando por salvação. Quantos me entendem? Diga amém. É uma alma precisando ser satisfeita. Há muita dor por aí e poucos olhos atentos.
e olhos em lágrimas por eles. Bem-aventurados, batizados de sensibilidades. O cristão é alguém que ama, que se importa, que pratica misericórdia, como nós vamos ver já já no Sermão da Montanha. Porque se não vivemos isso, somos como um templo vazio e sem significado algum. Como é que pode ter seguidores de Jesus sem lágrima nos olhos? Como é que pode ter culto sem lágrima nos olhos? Eu queria muito poder transferir vocês para 9h10 da manhã, hoje aqui. O que aconteceu hoje pela manhã às 9h10? Foi uma presença tão constrangedora de Deus, que a única coisa que a gente conseguia fazer era chorar. Eu não sabia se eu pregava, se eu ia embora. Deu vontade de ir embora. De entrar no meu quarto, fechar a porta e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Porque a presença, a santa presença de Deus, ela nos imprensa e nos joga para o lugar que nós devemos estar, que é aos pés dele. Sabe, e quando a presença vem, de verdade, meus irmãos, você não lembra de mais nada, a não ser do seu relacionamento com ele. Mas tem muitas lágrimas, ocupando o lugar das lágrimas do arrependimento. Feliz é aquele que chorando para Jesus encontra consolo para a sua alma. Mas não só encontra consolo, mas é capaz também de consolar, porque também ama o outro. Felizes são aqueles que não vivem apenas para si mesmos. Felizes são aqueles que choram com Jesus. A Bíblia diz em Lucas 19:41 que Jesus olhou para Jerusalém, chegou no monte e olhou toda Jerusalém, e ele chorou. Você sabe por que ele chorou por Jerusalém? Porque Jerusalém não ia chorar por ele. Jesus chorou porque não teve choro em Jerusalém de arrependimento. Jesus chora quando um pecador tem a oportunidade e deixa ela passar. Jesus chora quando a graça toca alguém e ele ainda a resiste. Jesus chorou por uma cidade inteira, porque essa cidade recebeu a visitação dele e não se arrependeu. Jesus chorou. Temos que aprender a chorar o choro do Cristo. Temos que aprender a chorar por nós mesmos. Temos que chorar. E deixa eu confessar algo para você, talvez seja estranho o que você vai ouvir agora, mas eu tenho certa curiosidade por pessoas que sempre estão sorrindo, 100% felizes, já viu? Gente que está 100% feliz todo tempo. Gente que não para de sorrir. Eu não entendo. Ou ela encontrou um lugar em Deus que eu não fui ainda, ou engana bem pra caramba. Não, gente que não, tudo, na hora que você olha para ela está sorrindo, acorda está sorrindo. Não, irmão, é sério, eu tenho dificuldade, assim, eu tenho curiosidade para esse tipo de gente. Porque eu vou dizer para você, eu tenho momentos de alegria na minha vida, aleluia. Mas meus irmãos, eu não sou um homem de sorriso, sabe? E não faltam cultos para fazer pessoas saírem melhor do que entraram. Só que o Sermão da Montanha não trabalha bem com isso não, irmão. Não falta culto para evitar que você chore, enquanto Cristo quer que tenhamos cultos onde nós choremos. Porque só tem arco-íris depois da tempestade. Aleluia, irmão. Só tem consolação depois de choro. Sabe, e às vezes as igrejas, no afã de atrair o mundo, prometem o que o próprio mundo pode dar. Mas o maior bem que uma igreja pode dar a um pecador em um culto é um culto cheio da presença, que o faça chorar por causa da sua condição espiritual.
Vocês não estão muito empolgados, não. O culto onde destrona o homem e entroniza Cristo. O culto que promove antes de qualquer coisa um terrível choro, porque finalmente homem e Deus ficaram face a face. O culto onde a única solução para o choro é a graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia tem um solene aviso para os que vivem sorrindo. Para esse tipo de gente que não liga. Tipo assim, eu vou viver minha vida. Vou ver esse pastor, mas eu vou fazer do jeito que eu quiser. Aliás, eu que coordeno a minha vida. Eu continuo com as minhas paixões, com os meus pecados de estimação. É eu que decido a minha vida. Eu quero viver do meu jeito. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Deixa eu te dizer, você que vive essa filosofia de vida, que sempre diz que está certo, e que está sorrindo, e que está vivendo, que está bom. Deixa eu te dizer, a Bíblia tem um solene aviso para você. Lucas 6:25, que diz assim: ai de vocês, que agora tem fartura, porque passarão fome. Só que agora piora. Ai de vocês que agora ri, pois haverão de se lamentar e chorar. Quem ri de Deus, chora sem Deus da eternidade. É o que diz Mateus 8:12. Que lá no inferno haverá choro e ranger de dentes. A verdadeira alegria só vem após um desespero espiritual. Porque o choro do sermão da montanha, bem-aventurados que choram porque serão consolados, é um pedido de socorro a Deus. É uma declaração de que você não quer viver mais as mesmas guerras interiores. É a manifestação do desejo do seu coração de estar em paz com Deus. O choro é uma declaração de que eu preciso de mais. Quem tem fome de Deus aqui, meus irmãos? Não, quem tem fome de Deus? Quem tem fome? Eu tenho fome de Deus. Você sabe o que é fome? Fome causa dor. Fome é algo que incomoda. Fome é algo que te faz fazer o absurdo para matá-la. Fome não é algo bom. Fome gera desespero. E quem tem fome de Deus acaba chorando lágrimas e lágrimas e lágrimas. Porque sabe que nós não podemos chegar até Deus. Foi Deus que decidiu chegar até nós. Não existe avivamento sem lágrimas. Por isso eu pergunto, como é que está a sua vida agora? Não seria o momento certo para que você chore um pouco? Para que você apresente áreas da sua vida que estão em dissonância à vontade de Deus? Thomas Keating, ele diz que às vezes a maior cruz que carregamos somos nós mesmos. Às vezes por não abrirmos o nosso coração e despejarmos o nosso peso da nossa alma aos pés de Jesus, nós somos os maiores pesos de nossa vida. Feliz é aquele que chora nos ombros daquele que é manso e humilde. Feliz é aquele que chora nos braços de Jesus. Pastor, mas choro é fraqueza. Claro. Quem é forte diante de Deus? Quem é que pode se salvar? Quem é que pode vencer o pecado dentro de si? Quem é que pode subir a montanha? Quem é que pode estar na presença de Deus? Meus irmãos, os primeiros 3 séculos da igreja primitiva, o lema era: não se pode chegar ao céu sem lágrimas. Choro é fraqueza. Choro é uma fenda que você abre na sua alma. Mas é somente através dessa fenda que a luz de Cristo pode entrar. Como diz o poema de Leonardo Cohen: toquem os sinos que podem ser tocados. Esqueça a oferta perfeita. Ela não existe. Em tudo há uma fenda. Só assim a luz pode entrar.
No Sermão da Montanha, chorar não é uma função biológica. No Sermão da Montanha, chorar não é uma descarga emocional. É uma dor prazerosa, vinda do Espírito Santo em nossa alma, em nosso espírito, que provoca lágrimas que receberão consolo. E você precisa aprender a ouvir Jesus para ter alegria verdadeira. Porque a alegria não é o que nós conquistamos, a alegria é o que nós nos tornamos. Eu aprendi uma regra simples: aonde eu for, lá eu estarei. Aonde eu for, lá eu estarei. E se eu não estiver bem, não adianta para onde eu for, eu levarei esse ser doente, cansado, oprimido, triste, cheio de culpas, para onde eu for. Mas se eu chorar agora, para onde eu for, o consolo irá comigo. Então o seu maior problema não é as dúvidas que você vai ter, mas é se você vai abraçar essa certeza que Jesus está apresentando para você agora. Bem-aventurado, feliz, abençoado. Em uma tradução muito mais antiga, cheio de glória, são os que choram. Seres humanos choram. Quem não chora é desumano. Os que choram são felizes, porque lavam a sua alma diante do Senhor e são arrependidos, abençoados, filhos de Deus. Somente mortos não choram. E quando choramos, somos consolados. Fala de uma felicidade sobrenatural, aleluia. É uma felicidade incircunstancial, não depende das circunstâncias. Com Jesus você não vai estar imune de problemas nesse mundo, mas saberá que eles são bem menores do que o tamanho da alegria que Ele vai colocar dentro de você. Alguém já colocou numa canção que o crente geme e chora e ainda é feliz. Porque é uma felicidade que nem ouro, sabe, que nem a traça, nem a ferrugem consome. É a felicidade que é ouro diante de Deus. Não existe ladrões dessa alegria. E você sabia que nós não fomos criados para tristeza? Nós somos criados para alegria. A Bíblia diz que Deus criou um lugar perfeito, o Éden, traduzido do hebraico, lugar de delícias. E lá não era para ter dor, choro nem lágrima, mas pecamos. E então fomos expulsos do lugar perfeito. Não fomos criados para a dor, fomos criados para o júbilo. Fomos criados para a glória. Fomos criados para viver uma vida perfeita diante de Deus. Mas pecamos. Mas você sabe por que eu sei que nós vamos voltar a viver no lugar que nós nascemos para viver? Porque não fomos gerados para viver tristeza, amargura, desespero nem melancolia, não. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nessa terra sim. Mas a Bíblia diz, tem um spoiler bíblico lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá um tempo em que Deus restaurará todas essas coisas e nós não vamos chorar mais. Mas até lá, precisamos chorar pelo nosso pecado. Sabe, se você apagar a ideia de eternidade, se você apagar a ideia de o homem estar com Deus em um dia e em um lugar, nós reduzimos a nossa vida a um ambiente dimensional apenas. De uma só dimensão. Sabe, e não dá para viver dessa maneira. Você sabe que a Bíblia, é óbvio, né? Deixa eu dizer o óbvio aqui, né? A Bíblia começou como é que tudo começa? Do começo. No princípio criou Deus. Agora você sabe como é que a Bíblia termina? A Bíblia não termina com o fim. A Bíblia começa com o começo. No princípio Deus
criou todas as coisas. Mas a Bíblia não termina com fim. A Bíblia termina com outro começo. Apocalipse 21:1. Então vi novos céus e nova terra. Alguém está me entendendo? Diga amém. A história bíblica iniciou com o início, mas a história bíblica termina com outro começo. Por quê? Porque nós nascemos para estar na presença. Bem-aventurados são os que choram, porque hoje não estão vivendo a harmonia que precisavam viver com Deus. Bem-aventurado somos nós hoje que estamos lutando para viver em integridade diante do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que desejam a glória de Deus hoje, porque um dia eles terão. Haverá um consolo que jamais é inimaginável para a alma humana. Então, por favor, coloque sua vida agora diante do altar e pergunte se não tem uma alma dentro de você precisando chorar diante da presença de Deus. E quando você vai dar ouvidos a isso? Quando é que você vai dar ouvidos a isso? Ministério de Louvor, quando é que você vai dar ouvidos para esse motor que está debaixo aí do capô da sua alma, roncando, dizendo assim: eu preciso de Deus, o Espírito Santo me chama. Me ouça com seu coração e com muita atenção. Se você vai a um culto, ou vem em um culto, e nunca é forçado a uma decisão, é porque você não veio a um culto, ou não ouviu o Evangelho. Vamos lá. Porque quando o Evangelho é apresentado, quando Cristo é apresentado, quando o homem sabe que está derrotado pelo pecado e somente Cristo pode salvá-lo, ele só tem uma de duas decisões: ou ele aceita, ou ele rejeita. Olha para a sua vida, ela está correta diante de Deus? Ou você tem vergonha do seu secreto, que Deus já tudo sabe? Pastor, mas a vida é minha. Deixa eu te contar uma coisa sobre o cristianismo. Fale para a pessoa que está do seu lado: o cristianismo é bisbilhoteiro. Ele quer saber como é que está a tua vida lá dentro. Sabe, esse negócio de vir para a igreja e dizer assim: a vida é só minha. Vai para um clube. Vai para um clube. Porque o Evangelho é bisbilhoteiro. O Evangelho quer entrar no mais profundo da sua alma e quer fazer você chorar e confessar os seus pecados. O Evangelho é aquele que abre a sua alma para Deus. O Evangelho é aquele que torna Deus desejável, mesmo sendo Ele perfeito e santo, e eu pecador e perdido. Chore, mas chore pelos seus pecados. Porque Deus tem pouca coisa para falar para um homem e uma mulher de olhos secos. E eu não preciso defender o Evangelho, mas eu quero lhe dar um último pensamento. Você já ouviu falar de concorrência justa? Concorrência justa é quando você tem dois produtos de duas empresas diferentes que são semelhantes e satisfazem o usuário. Por exemplo, Nike e Adidas. Um bom tênis Nike e um bom tênis Adidas é quase a mesma coisa. Eles cumprem bem o papel. Isso é uma concorrência justa. São produtos semelhantes, mas não existe concorrência quando o assunto é o sermão da montanha. Palavras de Jesus, o Messias. Nem todas as bibliotecas do mundo e uma rápida pesquisa no Google vai te dizer que existem mais de 130 milhões de livros escritos no mundo. Nem se juntar toda a sabedoria da Via Láctea é maior do que Mateus capítulo 5, 6 e 7. É maior do que a palavra de Deus. Não há concorrência com isso aqui. E se você não aceita hoje a palavra de Deus, é porque você já está rejeitando. Não existe nada debaixo do céu mais importante do que as palavras de Jesus, mais importante do que o próprio Cristo. É sim ou não.
ou abraça as palavras de Jesus, ou rejeita. Não existe meio termo. E a minha oração é que o Espírito Santo hoje, agora, toque seu coração. Vá no interior da sua alma. E que Cristo seja revelado para você. E que o Espírito te mostre o quanto nós precisamos nos arrepender e nos mover para perto de Deus. Que a graça te arraste nessa tarde para perto de Jesus. Que o dom de lágrimas venha sobre a igreja novamente. Que a paixão pela santidade gere em nós um choro de arrependimento. Porque somente um é digno. Somente um é digno.